interessante, eu entro logo no assunto que deriva dessa tragédia enorme que atingiu o Rio Grande do Sul. Os senhores sabem, as senhoras sabem, que ao longo do tempo, toda vez que há uma tragédia, os governos, nas várias unidades federativas, cuidam de trazer recursos, aportar recursos, etc., né? E, de igual maneira, a sociedade brasileira. Mas o que me parece fundamental, e é interessante que muitas e muitas vezes as tragédias trazem novas ideias, né? Era uma ideia que, interessante, no meu governo não pude realizar, mas eu a tinha presente, que era a seguinte: você tem que ter um organismo nacional e, sequencialmente, organismos estaduais e, quem sabe, municipais, que cuidem não apenas do auxílio posterior, mas que seja composto por técnicos especializados que se dediquem a levantar, em todo o Brasil, eventuais possibilidades de incidentes climáticos e, exata e precisamente, por levantamento técnico que será feito, fazer a prevenção. Os senhores e as senhoras percebem que o noticiário todo sobre relatar a solidariedade que o povo brasileiro, e até interessante de outros países, tem realizado em função do Rio Grande do Sul, mas todos aludem à chamada prevenção. E a crítica vem precisamente porque não há organismos, né, dedicados à prevenção. Eu acho que seria de bom tom, João Dória, se neste encontro nós pudéssemos enfatizar a ideia de sugerir aos vários governos que estabeleçam secretarias, quem sabe um ministério, uma secretaria nacional, com técnicos especializados na prevenção desses incidentes climáticos, que se repetem. Os senhores vejam que se repetem tempos e tempos, não com o tamanho desastroso que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas é muito comum que de tempos em tempos haja os mais variados acidentes e incidentes climáticos no nosso país. Daí porque me parece oportuna esta palavra, em rápidas palavras, né, referentemente a isso. E outra coisa que me chama a atenção é a solidariedade. É interessante como todos se unem em torno de um objetivo comum. Aliás, governadores e amigos todos, senadores, deputados, o que ocorre é o seguinte: o fenômeno da solidariedade é um fenômeno determinado pela nossa Constituição Federal, não é? Toda a nossa Constituição, e aqui muitas e muitas vezes eu tenho sido repetitivo, mas acho importante repetir, ela é pautada pela ideia da pacificação interna internacional, ela é pautada pela ideia da solidariedade, ela é pautada pela ideia de que todos devem trabalhar em conjunto em função do país, não é? Portanto, mais uma vez, interessante, me chama a atenção essa tragédia do Rio Grande do Sul para o fenômeno da solidariedade, que, reitero, é uma determinação da nossa Constituição Federal. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, não é? Eu quero tomar a liberdade de salientar esse aspecto, porque é um aspecto que preocupa os brasileiros em geral. Vocês sabem que mesmo vou aproveitar esses minutinhos para fazer uma breve pregação, né? Vocês sabem que, no geral, interessante, no sistema democrático, existe a situação e a oposição. A oposição existe para ajudar a governar. E é fundamental na democracia, porque a democracia é o sistema da divergência, da contrariedade, da controvérsia. Né? Então, você precisa ter oposição. E a oposição, volto a dizer, ela existe para ajudar a governar. E ajuda quando critica, quando observa, quando contesta, quando contraria, quando faz as maiores críticas. Não é? Nós temos que acostumar com isso. E esse é o conceito, digamos assim, jurídico-constitucional de oposição. Eu lamento dizer que não é isto que se aplica no nosso país. Não é de agora, mas já do passado, de muito tempo atrás, incorporou-se ao nosso sistema a ideia de que, se eu perdi a eleição, o meu dever é destruir aqueles que ganharam a eleição. Isto não contribui com o país. Isso não contribui com o país. Os senhores vejam, se eu quiser trazer o exemplo do Reino Unido, lá você tem o chamado Gabinete das Sombras. O que é o Shadow Cabinet? É um gabinete que se forma para acompanhar os trabalhos do gabinete da situação, portanto, para colaborar com o governo. Esta é a verdadeira democracia. E eu aproveito
para dizer isso aqui, porque sei que as pessoas que estão aqui, as autoridades todas, estão formadas e forjadas ao longo do tempo pelos critérios mais democráticos possíveis. Então, de vez em quando, eu apenas relembro esses fundamentos e confesso que, a esta altura da vida, eu posso dizer essas coisas com maior tranquilidade, né? Exata e precisamente porque nós precisamos disso. Então, em síntese, o que este episódio doloroso do Rio Grande do Sul me traz à mente para trazer esta brevíssima mensagem é, primeiro, um fato objetivo, concreto, que é a criação de organismos estaduais e nacional com vistas a prevenir, e não a reprimir, por assim dizer, mas prevenir os incidentes climáticos. Primeiro ponto. O segundo ponto é que esta solidariedade despertada neste momento, e aqui revelada pelas várias contribuições, se espalhe por todo o sistema político-administrativo do nosso país. A solidariedade com a presença da contestação, da contrariedade, da controvérsia, é o que faz o Brasil crescer. Meus cumprimentos, João Dória.